Maura Murray nasceu no dia 4 de maio de 1982 em Hampton, Massachusetts, e cresceu em um pequeno subúrbio do estado. Ela era a quarta filha do casal Frederick, conhecido como Fred, que trabalhava como técnico médico, e Lauren Murray, que era enfermeira. Maura também tinha 3 irmãos mais velhos, o Fred, a Caitlin e a Julie, e quando ela tinha 6 anos de idade, seus pais se separaram. Apesar disso, ela manteve uma boa relação com ambos e teve uma infância considerada normal, tendo sido criada principalmente por sua mãe. Mas, pelo que tudo indica, a relação dela com o pai era mais próxima. Ela era uma garota dedicada aos estudos e costumava se destacar academicamente, além de ser atleta com grande destaque no time de cross country da escola. Durante o ensino médio, Maura foi membro da National Honor Society e professores e colegas lembram dela como uma jovem gentil, dedicada e prestativa. Ela participava de muitos esportes na escola, inclusive quebrando recordes em vários deles, e ela chegou a viajar por toda a Nova Inglaterra durante a adolescência devido a essas competições que aconteciam durante os jogos. Em 2000, ela se formou no ensino médio como a primeira da classe e atleta exemplar do time de atletismo na Whitman Hanson High School. Logo em seguida, ela ingressou na Academia Militar de West Point, uma das instituições mais prestigiadas e rígidas do país. Por sinal, a irmã dela, Julia, também estudava lá. E lá, Maura cursou engenharia química e participou das atividades de formação militar e esportiva. Mas depois de 3 semestres, ao perceber que não era aquilo que ela queria, ela acabou se transferindo para a Universidade de Massachusetts, em Hampstead, onde passou a estudar enfermagem. Eu tô gripada, então minha voz vai ficar meio de taquara rachada, mas ignorem isso. Voltando, a Maura era uma jovem muito tranquila, então até aquele momento ela nunca tinha tido problemas com a polícia, nem com drogas ou nada do tipo. Até que em novembro de 2003, após uma mulher ligar para a polícia e fazer uma denúncia sobre o uso indevido do cartão de crédito dela, no valor de $250 em lanchonete, a pessoa teria comprado lanches com o cartão dela. Os policiais começaram a investigar e não demorou muito para que os valores que estavam sendo gastos no cartão levassem diretamente até a Maura. Quando interrogada, a Maura confessou ter copiado os dígitos do cartão dessa mulher de um recibo e ter colocado em outro cartão para que ela pudesse usá-lo. Mais tarde, as acusações foram retiradas devido ao bom comportamento que ela apresentou. Mas o que gera muitas dúvidas até hoje é a quantidade de comidas que ela teria comprado com esse cartão. A quantidade era muito grande, ela dificilmente comeria aquilo tudo sozinha, mas até então nada foi confirmado, não passa de suposições que ela poderia estar comprando essa comida para outra pessoa também. Enfim, passado um tempo, no dia 7 de fevereiro de 2004, 2 dias antes do desaparecimento dela, era um sábado e ela e o pai dela, o Fred, os dois se encontraram para poder olhar pela cidade alguns carros novos que a Maura pudesse comprar. O carro dela já estava bem velho, já apresentava muitos problemas, inclusive o pai dela tinha dito para ela usar um pano, acho que no escapamento, porque estava saindo muita fumaça para que a polícia não tivesse motivos para pará-la. Enfim, depois disso ele voltou pro local que ele estava hospedado e eles se encontraram mais tarde daquele mesmo dia para poder jantar. A Maura também teria levado uma amiga que se chamava Kate e os 3 passaram a noite bebendo e conversando nesse lugar, nesse restaurante. E quando esse jantar acabou, a Maura teria pedido ao pai dela para levar ela e a amiga até uma loja de conveniências, onde as duas compraram bebidas que elas iriam levar para uma festa que teria no dormitório delas mais tarde. E quando eles saem de lá, a Maura teria pedido ao pai dela para deixar o carro dele com ela, porque o dela estava quebrado, e ele acaba deixando, e ela deixa ele no hotel que ele estava hospedado e volta com a amiga dela pro dormitório, pro campus, onde iria ocorrer essa festa. Porém, segundo a Maura, em uma das esquinas que ela passou enquanto voltava pro campus, tinha muita areia no chão, então o carro acabou deslizando e batendo em uma árvore. E quando ela conta ao pai dela o que teria acontecido, ele acha que ela estava bêbada, devido à grande quantidade de bebida que ela tinha comprado, mas ela nega e ela também diz que ela nunca tinha tomado nenhuma multa, que ela nunca tinha feito nenhum teste de bafômetro, nunca teve necessidade. E inclusive nessa noite que ela bateu, o policial que foi até lá para poder fazer o relatório, ele também até então não teria pedido a ela para fazer nenhum teste de bafômetro. O carro do pai dela foi rebocado e por sorte o seguro cobriu o prejuízo que ele tinha levado e a Maura nessa noite acabou ficando na mesma hospedagem com ele. No dia seguinte, como eu falei, o carro dele estava quebrado, então ele acabou precisando alugar um carro para poder voltar para casa. Antes dele voltar, ele levou a Maura de volta
ao campus que ela estudava por volta de 1h30 da tarde. No outro dia, no dia 9, a Maura encaminha um trabalho para um professor dela e ela também encaminha outro e-mail para outros professores dizendo que ela se ausentaria das aulas nos dias seguintes, eu acho que por 7 dias. E ela também diz que uma pessoa da família dela, né, um parente, teria falecido, o que não era verdade. A família dela posteriormente contestou isso. Ela também teria encaminhado um e-mail pro namorado dela, o Bill, dizendo que depois ela conversaria com ele, que naquele momento ela não queria conversar com ninguém. Detalhe também é que nesse dia havia uma ameaça de uma forte tempestade na região, o que fez com que as aulas fossem canceladas. Às 2h05 da tarde, ela liga para um condomínio que ficava em uma cidade chamada Bartlett, em New Hampshire, para tentar reservar um quarto, mas ela não acaba conseguindo porque não haviam quartos disponíveis nesse lugar, e esse lugar mais tarde foi dito pela família dela que era muito importante para ela porque era onde eles passavam bastante tempo. Eu acho que eles viajavam para lá cerca de 4 vezes ao ano. Às 2h18 ela liga pro namorado dela, porém acaba não atendendo, e ela deixa uma mensagem de voz dizendo que ela queria conversar com ele depois. E cerca de 1 hora depois, lá para as 3h14 da tarde, ela passa em um caixa eletrônico fora do campus da faculdade e saca uma quantia de $280, que era praticamente todo o dinheiro que ela tinha. Depois disso, ela vai até uma loja e gasta $40 em bebidas alcoólicas. Por volta das 4h30 da tarde daquele mesmo dia, né, do dia 9 de fevereiro, ela pega o carro dela e dirige em direção a New Hampshire, e antes disso, ela checa o celular dela, então ela vê se tinha alguma ligação que alguém poderia ter feito, e esse teria sido o último registro que foi feito pelos policiais do celular dela. Ela não teria contado a ninguém sobre essa viagem, nem muito menos para onde ela pretendia ir. Na verdade, as pessoas acreditam que ela estava indo para Bartlett por causa das pesquisas que ela tinha feito no computador sobre as rotas e também por causa da ligação que ela havia feito, mas na verdade mesmo, ninguém sabe qual o destino final que ela estava indo. E como eu falei, né, teria uma tempestade nesse dia, então o tempo estava bem ruim, a estrada estava coberta por neve, o carro dela era bem velho, né, estava cheio de problemas. E à noite, a polícia de Haverhill recebe um chamado dizendo que uma jovem teria batido em uma árvore em Oldsville. Quando o policial chega ao local por volta das 7h45 da noite, o carro da Maura estava trancado com uma garrafa de vinho tinto atrás do banco do motorista e tinha algumas manchas vermelhas espalhadas pelo carro, mas as manchas eram do vinho. A Maura não estava no local, nem os cartões de crédito dela e o seu celular, que nunca foram encontrados. Os cartões também nunca foram usados depois daquele dia. Além disso, uma das garrafas de bebida que ela teria comprado também tinha sumido de lá. O responsável pela ligação foi um homem chamado Butch Edward. Ele era um motorista de ônibus e teria passado pelo local quando percebeu que tinha acontecido um acidente e ofereceu ajuda. Ele perguntou se a Maura queria que ele ligasse para a polícia, mas a Maura teria negado e ela parecia bem para ele. Ele disse que não viu nenhum sinal de sangue no local, ela só estava com muito frio e abalada. Ela também teria dito que a ajuda já estava a caminho. Depois disso, ele voltou para casa dele, que ficava a uns 100 metros do local do acidente, então era bem próximo, e ele continuou pensando no que tinha acontecido e acabou percebendo que naquela área não tinha sinal de celular, então ela não teria conseguido ligar para ninguém mesmo se ela quisesse muito. E ele então, depois disso, acaba ligando para a polícia por volta das 7h42 da noite. Depois disso, ele e o policial vasculharam a área, como eu falei, a Maura já não estava mais lá, e eles começaram a procurar pelo lado oeste, mas não encontraram ela. Um outro policial ali, estadual, ele também procurou pela região por ela e não encontrou. O corpo de bombeiros foi acionado e 8 homens buscaram por ela também ali na região, mas ninguém conseguiu nenhum sinal da Maura. Outro detalhe importante aqui é que, segundo as fontes, os policiais, né, as pessoas que teriam procurado pela Maura, eles continuaram na mesma direção ali, seguindo pro lado oeste. Ninguém teria tentado olhar no lado leste, então isso talvez pudesse ter influenciado ali, né, talvez eles tivessem conseguido achá-la se procurassem em outra direção. Mas enfim, alguns meses depois, um homem teria dito que por volta das 8h30 da noite, ele teria visto uma pessoa caminhando ali pela região, pelo lado leste, a 6 quilômetros de distância do local em que teria acontecido o acidente. Mas, como eu falei, já haviam passado muitos meses, então o depoimento dele acabou não ajudando muito nesse caso. A princípio, para os policiais, a Maura estava dirigindo bêbada, então por isso ela teria batido o carro, né? Vocês lembram da garrafa de vinho que foi encontrada no banco de trás do carro dela? Eles também encontraram uma latinha de Coca-Cola no carro dela, e quando eles verificaram essa lata, estava com um cheiro muito forte de álcool e tinha dentro um líquido avermelhado. Eu suponho que poderia ter sido vinho, né?
E talvez ela tivesse feito isso para que, se ela fosse parada pela polícia, ela simplesmente estava bebendo Coca-Cola. Não teria por que eles pedirem teste de bafômetro, nem suspeitar que ela poderia estar dirigindo bêbada. Como ela ainda não tinha aparecido, correu uma grande busca ali no local e aos arredores, que envolveu helicópteros, policiais, tanto locais quanto estaduais, cães farejadores, etc. E aí um cão farejador teria sentido o cheiro dela em uma luva e ele teria seguido em uma direção, mas no meio do caminho ele acaba perdendo o cheiro dela. E depois disso ninguém mais soube por onde ela poderia ter seguido. Os policiais não encontraram mais nada, nem mesmo pegadas dela na neve. O namorado dela estava em um voo, então o celular dele estava desligado devido a isso. E quando ele liga o celular, tinha uma ligação perdida que havia sido feita por um celular pré-pago, de um chip pré-pago. E quando ele ouve essa ligação, ele consegue ouvir ao fundo a voz de uma mulher chorando, mas nada foi dito. A polícia rastreou a ligação e descobriu que ela havia sido feita da Cruz Vermelha Americana. Então o caso seguiu sem nenhuma informação relevante. Uma das teorias que surgiram foi que ela queria recomeçar em uma vida nova, então ela teria dirigido até lá, simulado o acidente e fugido para outro lugar. Outra teoria também sugere que depois do acidente, a Maura teria saído do carro e andado em direção à floresta, o que fez com que ela se perdesse e acabasse morrendo de hipotermia. O pai dela acredita que alguém teria passado pelo local naquele intervalo de tempo em que o motorista de ônibus teria falado com ela até a chegada da polícia e a sequestrado. Eu confesso, que eu não duvidaria muito dessa hipótese. Por outro lado, eu acho que eu acredito mais nela, dentre todas as teorias que tem sobre o caso, o que seria uma pena, porque não dá nem pra imaginar, o que ela teria passado, ou até mesmo que ela esteja passando depois de todo esse tempo. Durante as investigações, os policiais foram até o dormitório dela. Quando eles chegam lá, eles descobrem que todas as coisas dela estavam encaixotadas, o que era estranho, porque ela morava ali, então por que as coisas estavam encaixotadas? O que reforçaria a teoria de que ela teria simulado o acidente para poder fugir e recomeçar a vida dela. Ela também tinha uma mochila com alguns itens pessoais que ela poderia estar levando para poder recomeçar. Numa das caixas tinha uma carta endereçada ao namorado dela, onde a Maura falava dos problemas da relação deles, o que deixou a família dela bastante chocada, porque até aquele momento eles não tinham conhecimento de nenhum problema que os dois tivessem. Pra vocês terem noção, pra família dela, os dois já estavam até noivos, então aquilo ali pegou todo mundo de surpresa. E esse acontecimento, também sugere que talvez ela pudesse estar passando por outras situações das quais ela não teria dito pra ninguém. Inclusive, há uma teoria que acredita que ela estava vivendo um relacionamento abusivo com esse namorado dela, mas como eu falei, não passa de teoria, não tem nada que confirma isso. Conforme o tempo passava, algumas pessoas relataram tê-la visto, mas a verdade é que nenhum desses relatos levou de fato a alguma coisa, então o caso continuou sem solução por muito tempo, o que perdura até hoje. E aí, em fevereiro de 2019, depois de 15 anos sem nenhuma resposta para o que tinha acontecido, os pais dela anunciaram que outra pessoa estava liderando o caso. E no dia 12 de abril daquele mesmo ano, uma casa na rota 112 foi escavada após ter sido alvo de especulações sobre o paradeiro dela. Muitas pessoas acreditavam que o corpo dela havia sido enterrado no local, mas demorou muito tempo para essa teoria ser testada, porque os donos da casa, os antigos donos, eles não permitiram, eles não cederam que a polícia fosse lá para poder escavar a casa. Então a polícia só conseguiu fazer isso mais tarde, quando a casa foi vendida. Porém, mesmo com as buscas, mesmo com a escavação, com tudo que foi feito no local, os policiais não conseguiram encontrar nada que revelasse o paradeiro da Maura. Em janeiro de 2020, o ex-namorado da Maura, ele estava sendo citado em vários casos de abusos, tanto físicos quanto sexuais, mas até aquele momento ainda estava em sigilo. No início das investigações do caso da Maura, ele foi investigado, mas ele nunca foi de fato acusado, e também, os policiais nunca colocaram ele como suspeito nesse caso. Outros dois casos também foram sugeridos como possivelmente relacionados ao desaparecimento da Maura, sendo eles o da Molly Bish, que tinha 16 anos e sumiu em um posto de salva-vidas em Massachusetts. Os restos mortais dela foram encontrados 3 anos depois em uma área arborizada próximo à casa dela. E o segundo é da Brianna Mitlin, de 17 anos, que desapareceu após sair do trabalho
trabalha na mesma área em que a Maura. O carro dela foi encontrado a 160 quilômetros de distância, que daria cerca de algumas horas de diferença de onde aconteceu o acidente com a Maura. E teria ocorrido cerca de um pouco mais de um mês, e ela também desapareceu em circunstâncias misteriosas, e até hoje a polícia não encontrou nenhuma resposta para esse caso. Até hoje não se sabe o que aconteceu com a Maura naquele dia, se ela fugiu, se ela foi sequestrada, se tinha alguém dentro do carro junto com ela e que o motorista de ônibus não teria conseguido ver naquele dia, se ela acabou morrendo de hipotermia enquanto caminhava pela floresta, o que segundo o morador não tinha nenhuma trilha, então provavelmente ela não teria ido até lá. Enfim, tudo ainda é um mistério, mesmo depois de 18 anos desse dia, o que abre margem para muitas teorias, mas o que sabemos de fato é que a família dela nunca deixou de procurá-la e que todo ano um grupo privado faz buscas na floresta próximo ao local do acidente. Então é isso, o caso fica por aqui. Não esqueçam que vocês são todos muito bem-vindos ao canal. Comenta pra mim aqui embaixo o que você achou desse caso, qual teoria você mais acredita. Não esquece também de curtir e de se inscrever, vai me ajudar muito. E é isso, gente. Até o próximo. Fiquem com Deus.